Fala galera do Vasco, saudações vascaíno, Washington Cunha aqui no canal Falando de Vasco, trazendo notícias, informações, tudo sobre o Gigante da Colina. Hoje, domingão, ensolarado aqui no estado do Rio de Janeiro. Vamos comentar aí as últimas notícias aí do Vasco aí, não muito o que falar, mas basicamente um pós-jogo. Mas antes disso, tá? Curta, se inscreva, aperte o sininho para receber notificações de todos os vídeos que a gente lançar aqui na plataforma, beleza, galera? A gente tá aí tirado toda hora, todo momento aí com live dos companheiros, dos colegas aí. E aqui no canal também a gente vai estar fazendo nossas lives aí, a gente também vai estar enriquecendo cada vez mais, agrupando, né, esses torcedores vascaínos, donos de canais aí, para cada vez mais melhorar o nosso canal. Galera, olha só, vamos lá, hoje Vascão, Cruzeiro, tá? Em Uberlândia, Vasco se deslocou aqui do estado do Rio de Janeiro, já fez a sua viagem, né? Já foi recepcionado pelos vascaínos que se encontram lá em Uberlândia, e aonde o Vasco às 18h30 vai estar entrando em campo contra a equipe do Cruzeiro, tá? A gente sabe que a equipe do Cruzeiro não está lá essas grandes coisas, porém, né, dentre tantas derrotas e vitórias aí, o cruzeirense está com a expectativa de vitória em cima do Vasco, tá? Que também se encontra quase na mesma situação, tá? Com menos pressão, claro, o grupo não está rachado, como aparenta estar no Cruzeiro, mas vamos lá para as informações, beleza? Vasco vai estar entrando em campo às 18h30 em Uberlândia, Parque do Sabiá, onde o Vasco vai estar fazendo a sexta rodada aí do Campeonato Brasileiro. Ontem já teve 5 jogos, dentre eles foi o Internacional, tá, vencendo aí o Juventude por 3-1. Internacional tá jogando muito, cara, muito, tá? Mirassol, uma baita de uma partida contra o Atlético Mineiro, que vem andando aí com as pernas muito tortas no Campeonato Brasileiro e outras competições, com um baita de um elenco que o Atlético Mineiro tem, porém, vencendo ontem, acabou sofrendo um empate. Outra partida também que ficou marcada aí foi o Botafogo 2-0 em cima do Fluminense. Eu vi esse jogo aí, Botafogo voltando a atuar bem dentro de campo, dando aí uma oportunidade e mais chance aí para o técnico continuar no Botafogo, já que ele estava meio barro, meio tijolo aí, tá? Também teve outra rodada, também teve outros jogos também, que foi o Fortaleza Sport, polêmico, tá? Onde o Pikachu conseguiu fazer um gol, mas a arbitragem aí não querendo falhar e errar contra o Sport Recife, e anular aí o gol do Pikachu, e aonde terminou no 0-0 também. Com esses resultados, o Vasco de 8º lugar caiu para 11º. Lembrando, senhores, que hoje o Vasco entra em campo e esse resultado, essa tabela pode ser mudada. Só vai depender do Vasco da Gama. Temos aí alguns desfalques, não muito diferentes daquilo que a gente vem apurando dentro dessa semana aqui no canal Falando de Vasco. Dentre eles, o Lucas Piton, ele está sendo poupado, porque tem pegado aí uma avalanche de jogos, e o Fábio Carilli entende que deve poupar o jogador. Com isso, o Vitor Luiz entra no seu lugar. Vitor Luiz de 2024 era bem melhor do que esse Vitor Luiz de 2025. Provável escalação do Vasco: Léo Jardim, PH, João Vitor, Lucas Freitas, né, a zaga aí, e Vitor Luiz. Meio de campo, Jair, Coutinho, lado direito. A gente vai ter o Ryan, por outro lado esquerdo a gente vai ter o Nuno Moreira e o capitão, o Pirata da Colina, o nosso Verrete, beleza? Essa é a provável escalação. Mas cadê o Adson? O Adson, mais uma vez, foi poupado, tá com dores na sua perna, já que a tíbia, né, não tem deixado ele em paz depois dessas cirurgias. Coloca a placa, retira a placa, e aí o Vasco, o setor médico nunca passa pra gente de fato o que está acontecendo com os atletas. O que a gente sabe é que ele tá com incômodo e tá com dores, por isso poupado também. O Paê não precisa ser mencionado, mas já deixando bem claro para quem não tem assistido aqui os canais, as informações: o Paê está lesionado, vai ficar aí nesse controle de carga, já que ele já está fazendo, já por fora, tá? Depois da sua lesão no joelho direito. Maurício Lemos, tá? Que para mim é um zagueiro titular do Vasco, tá com essa fratura na 12ª costela,
tá desde o jogo aí da Sul-Americana contra o Puerto Cabede, tá? Então, ele já tá completando 20 dias sem entrar em campo para estar atuando com a camisa do Vasco. Esses são os cabras que estão fora dos relacionados contra esse jogo dentro de campo. Qual é a notícia? A notícia é que Fábio Carille pode estar testando outros jogadores e eu vou te passar um feedback sobre isso, tá? Mas antes, passar para você que a transmissão vai estar sendo na Record, na TV, Cazé TV e nos canais Premier. O árbitro, né, a gente Rafael Klein, né, não é polêmico, mas é um cara que picota muito o jogo, para o jogo para ficar dando falta e gosta de também estar sempre penitenciando jogadores com muito amarelo, tá? Então eu não gosto muito do Klein não, mas enfim, foi o que escolheu. Vamos torcer aí para que venha uma boa partida aí para essa equipe aí de arbitragem, beleza? Então, com essas informações, só te passar um filho, tá? Hoje o vídeo um pouco curto, a gente vai estar entrando numa live aí também mais tarde aí. Nos acompanhe, vem com a gente para estar reagindo aí ao jogo do Vasco mais tarde, 18h30. Um filho é o seguinte, dentro dessas informações, tem muita correção dentro de contratações do Pedrinho. Duas janelas, duas contratações horríveis, horrorosas. Dentre elas, que foram contratações fora da 777, o tri que foi o Coutinho, Souza e Alex Teixeira. Se não oportunizar esses jogadores, esses atletas, por isso que Fábio Carille disse, tá? Fábio Carille é um técnico, mas ele é pau mandado, tá? Ele é um funcionário, mas quem manda lá é o Pedrinho, né? Até a segunda informação é o Pedrinho, e ele tem que fazer o que o Pedrinho tá falando. Eu quero que você coloque esses jogadores para estar atuando. O Jean David também quero que você utiliza, entendeu? Os Forza, apesar que os Forza é a contratação da 777. O Lorde Augusto, que basicamente aí é dado como uma das piores contratações do Vasco da Gama, dentre essa janela, até porque o atleta ele foi comprado por 15 milhões, ganha 500 pau por mês, 500 aí por mês, e o cara não entra em campo. Então, Fábio Carille se sente pressionado pela diretoria, pelo presidente, para estar colocando esses jogadores em campo, para dar a entender, né, para nós, torcedores vascaínos, que de tudo não foi erro de contratação. Por isso que esses cabeça de bagre, eles vão sempre entrar em campo. É isso, é fato, entendeu? Porque se não colocar para jogar, aí se concretiza aquilo que a gente começa a questionar. Essa contratação aí foi errada, essa contratação aí foi mal contratada. Aí não bota o cara para jogar, eles acabam dando razão. Para não estar dando razão, esse é um filho, é uma linha de pensar da minha parte, não sei a sua, deixe seu comentário aí. Vamos colocar esses cabeças de bagre para jogar, como o Alex Teixeira tem sido oportunizado, tá? Já que é uma das contratações aí do Pedrinho, tá? Que o Felipe Coutinho só aceitou vir pro Vasco mediante esses dois camaradas virem, o Alex Teixeira e o Souza. Vamos botar esses caras para jogar, para a torcida não achar que a gente errou de tudo, tá? Porém, quando os caras entram dentro de campo, a gente vê e é visível que, mais uma vez, o Pedrinho tem errado, tá? Não vou falar de polêmica, não vou falar aí o que o Euriquinho falou, já trouxe aqui no canal, mas eu quero falar que haja coração, tá? Daqui para frente, já que agora o Vasco iniciou aí a sua jornada até o dia 17 de maio, tá? Lembrando, senhores, que Vasco agora precisa pontuar, precisa vencer o Cruzeiro, senão contra o Palmeiras, lá no Mané Garrincha, que é o mando de jogo do Vasco foi vendido, tá? Foi lá para Brasília, para a felicidade de outros torcedores lá de Brasília, tá? O Vasco tá indo para lá e é difícil o Vasco vencer Palmeiras, seja lá, seja em casa, seja em qualquer lugar, isso é fato, tá? Mas Vasco precisa pontuar. E quando a gente pensa que Vasco precisa pontuar, é muito complicado entender com os cabeça de bagre dessas contratações que Pedrinho fez dentro de campo, entende? Então é muito complicado a gente entender que Vasco vai fazer essas
jornadas, né? Cruzeiro hoje precisa pontuar, aí depois Vasco vai viajar, vai pegar a Sul-Americana, depois Vasco vai pegar a Copa do Brasil, depois Vasco volta pro Brasil, vai jogar contra o Palmeiras. Essas viagens para lá e para cá vai ser uma loucura e, infelizmente, esses cabeças de bagre vai ter que entrar em campo para tentar amenizar a cagada, tá, das contratações que o Pedrinho, em 2 janelas, ele não conseguiu. Por falta de zagueiro, falta de meia, falta de lateral esquerda, falta de um monte de coisa que o Vasco precisa e eles não conseguiram corrigir. Mas conseguiu trazer aí esses bacalhais aí, esses bacalhau aí, cabeça de peixe pro Vasco da Gama, tá? Curta, se inscreva, aperte o sininho para receber notificações de todos os vídeos que a gente lançar aqui na plataforma. Só foi uma prévia, antes do jogo a gente vem aqui de novo e vamos aí tá reagindo. Vasco da Gama 2-0 aí, deixa aqui no comentário quanto você acha que Vasco e Cruzeiro vai ser esse placar, beleza? Fui!